Além das pesquisas arqueológicas atuais que apontam que o êxodo do Egito, descrito na Bíblia, não ocorreu, dos testes de DNA relacionados que complicam ainda mais a ideia de ter ocorrido, e complicam nesse sentido coisas que a Bíblia diz sobre a inimizade entre hebreus e cananeus, no texto que supostamente relata os acontecimentos concernentes à saída do Egito, foi utilizado para se referir à vontade humana, disposição, a palavra cujo um dos significados é o órgão coração. O fato de o texto falar sobre endurecimento de coração não significa propriamente que o termo traduzido por coração tenha sido utilizado apenas em figura de linguagem. Ele ainda tem um pênis, assegura-se disso com a rigidez. Mesmo que o termo tenha sido utilizado no caso apenas de modo simbólico, ainda assim, contribuiu na história para se pensar que o coração físico tem função que atualmente sabemos que não tem. Vamos imaginar que a divindade tenha realizado os milagres relatados no Êxodo e inspirado a descrevê-los. Por que inspiraria alguém a escrever algo que contribuiria para se pensar que o órgão coração tem funções que atualmente sabemos que não tem? Vamos imaginar que tenha feito por aquela questão de liberdade, a qual imaginamos em outro vídeo. Por que então não inspirou a escrever de um modo que não contribuiria para se pensar que esse órgão tem tal função? Por que então não impediu a escrever da forma que está? O coração tem ligação com o cérebro, claro, mas não tem as funções que as pessoas daquelas épocas pensavam que tinham. Todas as funções que associamos ao cérebro, elas tendiam a se ligar às várias entranhas, sendo o coração o mais proeminente entre elas, porque o sangue, a essência da vida, fluía através do coração que parava de bater quando a pessoa morria. Assim, o coração é o centro do intelecto, das emoções, da vontade e da crença. A expressão entranhas geralmente se refere aos órgãos localizados na cavidade abdominal, como o intestino, o estômago e o fígado. A palavra traduzida por entranhas poderia englobar os órgãos que acreditavam ser responsáveis pelas funções que hoje associamos ao cérebro. Era utilizada tanto de forma literal quanto figurada. Entranha pode se referir ao coração em sentido figurado, representando sentimentos profundos. Imaginando que por uma questão de higiene coerente com a ciência moderna, a divindade tenha inspirado diretamente a escrever que se alguém tocasse em um cadáver, ficaria impuro. Por que então não deixou isso claro e lhes falou sobre micro-organismos nocivos à saúde? O exagero que tem a ver com o tema foi criticado por Jesus. Herófilo de Calcedônia, que nasceu antes de Jesus, foi um dos primeiros a realizar dissecações em cadáveres humanos. Aristóteles e a Bíblia contribuíram na Idade Média para pessoas não pensarem que era através do cérebro que pensamos. Sob influência de Hipócrates e Galeno, para exemplificar, também se associou na Idade Média o pensamento ao cérebro. Principalmente mais para o fim deste período, começo da Renascença. Walton considera que trechos da Bíblia reflitam a ideia de a Terra ser essencialmente plana, mas seu foco não seja esse. Ele considera que já no capítulo 1 de Gênesis essa visão possa estar presente. Em entrevista, Simon Smart perguntou a John Walton: o que acontece quando você leva o contexto antigo a sério? O que você encontra em Gênesis 1? Ele responde: bem, descobrimos que eles estão vendo o mundo da maneira que todos na época viam o mundo. As pessoas naquela época acreditavam em uma terra plana, acreditavam em uma cúpula sólida que segurava as águas, porque as águas desciam às vezes. John Walton é cristão e considera que a teologia ou ensinamento bíblico não dependa da geografia cósmica. Em suas palavras, a Bíblia não está tentando dizer às pessoas qual deveria ser a forma de sua geografia cósmica. Terra plana, céu sólido, coisas do tipo. E ele diz: para aqueles que pensam que a Bíblia tem autoridade, não está investida nessas coisas. Conforme o argumento dele, mesmo havendo na Bíblia ideias que não estão em coerência com a ciência moderna, a mensagem do amor de Deus, por exemplo, pode ser compreendida. Nesta entrevista, John considera que Deus dirigiu as pessoas em consonância com a maneira que pensavam em sua cultura, em termos que entendiam, não trouxe revelação coerente com a ciência moderna. Em relação aos hebreus, ele diz que o propósito deles na vida era viver sua identidade como povo de Deus. Não tinham uma doutrina como os egípcios sobre depois da morte. Concordo com ele que já em trecho de Gênesis pode estar implícita a noção de a Terra ser plana,
Mas a Bíblia pode sim estar tentando dizer às pessoas a forma de sua geografia cósmica. Eu considero que não tenha nenhuma relação com a ação direta do amor de uma divindade a Bíblia ter contribuído para pessoas pensarem que o ser humano foi criado diretamente por Deus, que o Sol gira em torno da Terra e o coração tem uma função que atualmente sabemos que não tem. Também não tem relação com palavras inspiradas diretamente por uma divindade e o coração trazido pelo cristianismo à medicina, por exemplo, a não ser em esfera simbólica. Os textos da Bíblia são produtos completamente humanos. Do mesmo modo que a Bíblia diz sobre Deus criando o ser humano diretamente neste planeta e isso não existiu, considero que também fale sobre uma inspiração direta de Deus para exemplificar que nunca existiu. Independentemente de qual era o foco deles e do que viam apenas de modo simbólico. Em relação à forma da Terra, muitos pensadores medievais acreditavam que a Terra era redonda, ao contrário do que se pensa. Atualmente a vemos como um geoide. Eles foram influenciados por Aristóteles, Eratóstenes, etc. O mesmo termo traduzido por círculo, utilizado no versículo 22 do capítulo 40 de Isaías, foi utilizado no versículo 27 do capítulo 8 de Provérbios. Sob influência dos pensadores que acreditavam que a Terra era redonda, houve reflexão se esses trechos da Bíblia estavam falando sobre a Terra ser redonda. Mas muito provavelmente os autores bíblicos se referiam a uma redondeza dentro do modelo de Terra plana. Embora pareça que Atlas carrega a Terra com forma semelhante à que conhecemos atualmente, ele carrega na verdade o céu. Conforme a mitologia, Atlas foi condenado a sustentar o céu, trazendo ordem ao cosmos. Essa escultura da tela pode ser cópia de uma que existiu antes de Jesus. Se a Bíblia não tem moral em matéria de ciência moderna, por que haveria de ter em matéria de teologia moderna? A teologia de Walton é mais moderna, mas ainda influenciada por conceitos arcaicos da religião. E a Bíblia pode sim estar tentando dizer às pessoas a forma de sua geografia cósmica. Em nosso contexto, até a ideia de termos de fato uma cabeça pode ser considerada uma teoria. Muitos religiosos consideram a lição religiosa pautada no que não é falseável em detrimento da teoria que é conforme o método, como a da evolução biológica, por exemplo. Quando dizemos que temos fé que o superego exista, não estamos dizendo que temos confiança absoluta de que exista, estamos expressando humoristicamente a possibilidade de ser mito. Supondo que o superego seja mito, ainda assim explicar através desse conceito aqueles aspectos do que se chama de relacionamento com Deus estaria mais em coerência com a realidade que estou considerando do que aquelas explicações religiosas. Na esfera a que me refiro, obviamente que restou a essa religião o que não é falseável dentro desses parâmetros científicos. A concepção atual da forma da Terra é falseável conforme tal método, para exemplificar. Se a NASA tivesse apresentado fotos mostrando outra forma, por exemplo, isso teria contribuído para que fosse vista como falsa. Como teríamos certeza absoluta da veracidade dessas fotos? Não teríamos. Os religiosos que me refiro não consideram que a teoria da evolução seja falseável. A moça diz que diretamente a lição religiosa não a ajudou ao realizar as provas da faculdade, mas se não fosse tal lição não teria se formado. Muitos ateus se formam. A moral religiosa da Bíblia trouxe contribuições à sociedade. Que foi? Vai enfiar isso em mim? Mas considero que exista uma ética superior a essa moral. Essa moral religiosa também tem trazido muitas coisas ruins à sociedade. Há conceito em Jó que contrasta com uma moral religiosa que me refiro, mas com a mesma certeza que acredito que a Terra não seja plana. Acredito que Satanás, por exemplo, seja personagem da mitologia. Citarei outros trechos da Bíblia que provavelmente transmitem a ideia de a Terra ser plana, embora vários intérpretes não aceitem isso. No capítulo 38 de Jó, versículos 12, 13 e 14, está assim: Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela, transforma-se como o barro debaixo do selo, e todas as coisas se vestem como de um vestido. Se alguém tivesse feito a Daniel uma pergunta específica sobre a forma real da terra,
Ele teria previsto que no futuro não se pensaria que a Terra é plana? A parte que conheciam era plana. Conforme as fontes, Pitágoras sugeriu que a Terra é redonda. Segundo o livro de Daniel, capítulo 4, versículo 20 ou 22, Daniel disse o seguinte ao rei quando interpretava o sonho deste: a sua altura chegou até o céu e foi vista até os confins de toda a terra. Talvez a história de que Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor seja sonho.